O ciclo da quase vitória. Você já sentiu que sempre que está prestes a vencer, tudo começa a desmoronar? É como se houvesse uma força invisível puxando você de volta, bem na hora em que a vitória parecia estar ao alcance das mãos. É quando o contrato não fecha, o cliente some, o gasto inesperado aparece, e você de novo se vê pensando: será que eu sou o problema? Será que eu não sou feito para vencer? Essa sensação é mais comum do que você imagina. Ela é silenciosa, persistente e destrutiva. É como correr com uma mochila de pedras sempre na beira da linha de chegada. Durante muito tempo, eu também vivi nesse ciclo. Cada pequena conquista financeira era acompanhada de um peso enorme. A ansiedade de que agora, finalmente, eu iria conseguir consertar tudo, quitar dívidas, organizar minha vida, me libertar da pressão de cortar, economizar, sobreviver. Mas a verdade é que, quanto mais eu esperava que o dinheiro me salvasse, mais ele escapava. Comecei a perceber que não era azar, era um padrão. E padrões diferentes do acaso têm raízes. Raízes profundas, em medos, em crenças, em histórias que fui contando a mim mesmo e acreditando. E aí, um dia, eu parei e me perguntei com sinceridade: o que estou tentando? Consertar com o dinheiro que talvez nem o dinheiro possa resolver? Essa pergunta abriu portas. E com ela veio a primeira revelação. O dinheiro não é o problema. Mas o que eu projeto sobre ele é o peso invisível da esperança. Eu percebi que meu desejo de conquistar dinheiro não era ganância. Era desespero disfarçado de esperança. Eu só queria respirar. Queria que o dinheiro deixasse de ser um problema. Queria parar de fazer conta para tudo. Parar de cortar. Parar de segurar a vida no modo sobrevivência. Mas sem perceber, transformei o dinheiro em um herói que precisava vir me resgatar, e isso criou um peso quase insuportável sobre cada nota que entrava. Era como se cada real carregasse o dever de salvar minha paz, minha autoestima, meus relacionamentos e até minha espiritualidade. E adivinha? Esse peso afasta. O universo não responde bem à pressão. A vida não flui no aperto. Tudo que vem da ansiedade vem com pressa, e o que vem com pressa, vem torto. Eu esperava que a abundância resolvesse meu caos, mas percebi que era o caos que precisava ser curado antes da abundância chegar e permanecer, porque o dinheiro não resolve vazio. Ele só amplia o que já existe. Se há insegurança, ele amplia. Se há culpa, ele amplia. Se há medo, ele vira armadilha. Foi nesse ponto que comecei a ver o que realmente me sabotava. Não eram os imprevistos, os outros, o sistema. Era a forma como eu depositava todas as minhas soluções fora de mim. E mais ainda, era a forma como eu me identificava, com o esforço, com a luta, com a imagem do guerreiro que sempre se vira, que aguenta tudo, que nunca desiste. Mas sabe o que esse guerreiro não sabia fazer? Receber. Ele lutava tão bem que não sabia como lidar com o momento em que a luta acabava. Porque no fundo ele tinha medo do silêncio, do descanso, do "tá tudo bem agora". Foi aí que entendi. Eu não estava lutando contra o fracasso. Eu estava viciado em sobreviver, o medo de dar certo. Você já parou para pensar: e se o que te assusta não for o fracasso, mas o sucesso? Parece estranho, eu sei. Mas tem gente que treme mais diante da vitória do que diante da derrota. Porque a derrota é conhecida. Você já sabe como se sentir frustrado. Já sabe como recomeçar do zero. Já sabe o caminho do não deu certo, mas e se der certo? E se de repente você conseguir tudo o que vem tentando? E se o dinheiro entrar, a estabilidade chegar e você ainda sentir o mesmo vazio, a mesma inquietação, o mesmo medo do futuro? Talvez o que você mais tema não seja perder o que conquistou, mas sim perceber que o que conquistou não preenche aquilo que te falta por dentro. Respira com calma agora. Fecha os olhos por um instante e pergunta para si mesmo:
Se hoje eu acordasse com tudo o que sonho conquistado, o que realmente mudaria dentro de mim? Essa pergunta, quando feita com coragem, revela muito mais do que todas as metas financeiras da sua vida. Foi ela que me mostrou que eu não queria dinheiro. Eu queria permissão para me sentir bem. E por algum motivo eu acreditava que eu só teria esse direito depois que tudo estivesse resolvido. Só depois da fatura paga. Só depois do boleto quitado. Só depois da reserva feita. Mas a paz não é um prêmio. É uma escolha. E quanto mais você posterga esse sentimento, mais o universo posterga a entrega. A abundância só se aproxima quando ela encontra espaço dentro. E esse espaço, você só cria quando para de correr. A verdade que você evita encarar. Você diz que quer vencer. Mas no fundo, você tem medo de se ver sem desculpas. Porque no dia em que tudo der certo, você vai ter que olhar no espelho e admitir. Não tem mais ninguém te atrapalhando. Só você. Você diz que quer liberdade, mas carrega correntes invisíveis feitas de expectativa, culpa e comparação. Você não quer ser apenas próspero. Você quer que a prosperidade apague sua dor. Quer que ela prove para o mundo que você venceu. Que você é suficiente. Que você vale a pena. Mas escuta isso. Nenhum dinheiro do mundo vai curar a criança que ainda chora dentro de você. Nenhum salário, nenhuma meta batida, nenhum cliente fechado vai te dar o que você não está disposto a se dar primeiro. Acolhimento, compaixão, permissão para ser falho, humano, inacabado, e ainda assim, merecedor da vitória. Você não é fraco por ter medo. Você é fraco quando mente para si mesmo dizendo que é forte o tempo todo. Essa força forçada, essa armadura brilhante que você veste, ela está escondendo um coração exausto, um coração que só queria ouvir. Você pode parar. Você pode descansar. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Mas você não ouve isso. Você se força. Você corre. Você sangra sorrindo. Porque aprendeu que só assim você vale algo. Mas eu vou te dizer agora o que ninguém teve coragem de te dizer antes. Você não precisa merecer o descanso. Você nasceu com esse direito. E quanto mais cedo você parar de correr atrás da aprovação invisível, mais cedo a vida vai começar a correr ao seu favor. Se você está em lágrimas agora, tudo bem. Essa dor não é o fim. É só o início da sua libertação. Se estiver tudo certo, sigo com o bloco 5, retomando o ritmo mais sereno e reflexivo. Deseja incluir algo pontual neste momento antes de prosseguirmos? Excelente. Vamos agora para o bloco 5, retomando um ritmo mais sereno, reflexivo e acolhedor, como uma respiração profunda depois da intensidade emocional. Aqui começamos a virar a chave, abrindo espaço para o reconhecimento interno e a reconstrução. Leveza começa antes do dinheiro. Depois de encarar a dor, algo muda. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de fugir. E quando você para de fugir, começa a ver. Ver que a leveza que você busca lá na frente, ela pode começar. Agora. Sim, agora. Mesmo que a conta não feche. Mesmo que o dinheiro ainda falte. Mesmo que a vida ainda esteja bagunçada. A paz não vem como consequência. Ela é pré-requisito, porque a mente ansiosa aperta o fluxo. E tudo que é apertado, trava. Dinheiro, ideias, conexões, criatividade, oportunidades. O que você precisa não é correr mais. É criar espaço para receber. E como se faz isso? Começando pequeno, reduzindo o campo de batalha. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa resolver o próximo passo. Se o dinheiro entra, ele não tem que pagar tudo, resolver tudo, salvar tudo. Ele só precisa cumprir o seu papel de agora. Um boleto, uma necessidade, uma prioridade. E só. Quanto mais você simplifica, mais a abundância ganha espaço. Porque a abundância não gosta de pressão. Ela gosta de confiança. Ela não se aproxima de quem vive dizendo: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ela se aproxima de quem diz:
Eu recebo. Eu confio. Eu ajo com leveza. E leveza não é passividade. É inteligência emocional. É a habilidade de não colocar nas suas conquistas a responsabilidade de curar suas feridas. Porque essas feridas, só você pode tocar. 3 passos para quebrar o ciclo. Você já entendeu que a autossabotagem não está nos números. Ela está na mente. Na carga emocional que você coloca em cada passo que dá. Agora é hora de quebrar o ciclo. E isso começa com 3 passos simples, mas profundos. Primeiro, reduza o campo de batalha. Pare de pensar em resolver a vida inteira. Isso te paralisa. Isso te afoga. Olhe só para o próximo passo. Só ele. Se entrou dinheiro hoje, escolha uma coisa para cuidar com ele. Uma. O resto, espera. Respira. Você não precisa resolver sua história de vida inteira numa única fatura paga. Sua liberdade começa quando você deixa de querer salvar o mundo com um único gesto. Segundo, despressurize o dinheiro. O dinheiro não é um herói. Ele é uma ferramenta. E ferramentas não salvam. Elas ajudam. Toda vez que pensar em dinheiro como um salvador, pare. Troque a narrativa. Afirmações que funcionam como antídoto. O dinheiro chega a mim de forma leve. Eu uso o que tenho, com consciência e confiança. Eu não preciso resolver tudo agora. Essas frases não são mágicas, mas são âncoras. Elas te tiram da areia movediça mental. Terceiro, crie um plano de leveza emocional. O que você espera sentir quando estiver bem financeiramente? Liberdade? Alívio? Alegria? Traga isso para o hoje, com pequenos gestos. Um tempo para você, sem culpa. Um momento de pausa sem celular. Uma música. Uma caminhada. Um banho demorado. Algo que te diga: eu posso me permitir. Porque aos poucos, você ensina seu sistema a entender. É seguro estar em paz. É seguro receber. É seguro dar certo. E quando o corpo entende que a vitória não ameaça, ela vem e fica. A voz do eu superior. Agora quem te fala não é sua mente. Não é o medo. Não é a história repetida que você vive contando a si mesmo. Agora é a sua alma, seu eu superior. A parte sua que já venceu o que você ainda teme enfrentar. A parte sua que vê o quadro inteiro, não só o caos do momento. E eu preciso te lembrar com amor e com firmeza. Você não precisa vencer para se sentir digno. Você já é. Mesmo com falhas, mesmo com dívidas, mesmo com incertezas. Você é digno de paz, de abundância, de descanso. Pare de construir sua identidade em cima do sofrimento. Você não é o que faltou. Você é o que permanece. Você não é o erro que cometeu. Você é a consciência que veio depois dele. Você não é o buraco. Você é quem está escalando de volta à superfície. Eu sei que você está cansado. Cansado de tentar. Cansado de sorrir fingindo força. Cansado de explicar o que ninguém parece entender. Mas eu vejo. Eu sempre vi. Mesmo quando você se abandonou, eu estive aqui, sussurrando nos seus silêncios, enviando sinais, sonhos, intuições, colocando pessoas no seu caminho, colocando esta mensagem agora, bem diante de você. Nada é por acaso. Você chegou até aqui por um motivo. E se chegou até aqui, não é para parar, é para renascer. Sem armaduras, sem peso, sem medo. Você já sabe o que precisa fazer. Você já ouviu sua alma hoje. Agora, age. Com leveza. Com presença. Com verdade. E se um dia o medo voltar, e ele vai voltar, apenas diga a ele: você não manda mais em mim. Meu eu superior está no comando, agora. E então, segue, inteiro, autêntico, livre.